antigos como eu devem lembrar que quando nós, do tempo da vovó, a gente escrevia carta. Quem já escreveu uma carta? Muito bem. Depois as coisas passaram para SMS, né? Agora é o WhatsApp. E você não precisa nem escrever a palavra toda, né? Antes, no tempo do Império, era vossa mercê, para você chamar alguém. Não é isso? Depois os escravos reduziram para vós mercê, né? Depois passou para você. E agora é só VC, daqui a pouco é só o C. Porque as relações de comunicação são imediatas. As relações de pessoas, umas com as outras, também são imediatas, né? A gente conhece uma pessoa na internet, ela se torna nosso amigo ou nosso seguidor, e parece que ela já faz parte da nossa história, porque é tudo imediato. Você às vezes tem 3.000, 4.000 amigos no Facebook, mas de vez em quando alguém posta alguma coisa, você olha, quem é essa pessoa? É seu amigo, está lá como amigo, mas você não conhece. Porque as relações são imediatas. A comida é imediata. Você entra no fast food como Burger King, Bob's, McDonald's, você pega uma comida e eles querem que você compre a comida e saia dali porque tem outro no seu lugar. Por isso que os letreiros, a declaração dos fast foods são o quê? Vermelho e amarelo. São cores que agridem o nosso psicológico. Para quê? Você coma e saia logo. Já reparou que as lojas de sorvete têm cores azul, lilás, verdinho? Porque são cores que acalmam. E o dono da sorveteria quer que você sente e deguste e compre o teu salário todo de sorvete ou de açaí. Mas o fast food quer que você coma rápido e dê lugar para outras pessoas. Então as nossas relações, as nossas conquistas, as nossas bases de vida estão relacionadas a coisas imediatas. Fui fotógrafo muito tempo de casamento, de evento, e naquele tempo do filme a gente dava um prazo para o cliente para entregar foto depois de 30 dias, por aí. E todo mundo aceitava isso. Vai fotografar um evento hoje. Aí, tem uma fotógrafa aqui. Acabou o evento, a noiva está dizendo, já publicou as fotos? Me dá umas fotos para publicar, porque há um sentimento de ansiedade. É fotografou, postou. Essa é a realidade do nosso século. Só que a gente precisa pensar, irmãos, e é isso que a palavra quer nos dizer, é que nós não devemos viver ansiosos. A gente não deve ir com a maioria, a gente não deve ser arrastado por essa onda. E essa onda muitas vezes leva as pessoas a se desestabilizarem porque elas ficam preocupadas com o amanhã. E o que Jesus está falando? Não fiquem preocupados com o amanhã, porque o amanhã tem as suas próprias demandas. E a ansiedade é o mesmo que trazer para hoje, para o dia de hoje, coisas que estão relacionadas ao amanhã. Nós podemos resolver o amanhã, irmão? Nem o daqui a pouco, quanto mais o amanhã. Mas Jesus, ele fala isso, ele nos orienta na sua palavra, não para o nosso mal, não para nos limitar nos nossos sonhos, nos nossos propósitos, mas para nos ajudar e nos tratar, porque a ansiedade leva à enfermidade, queridos, tanto psicológica quanto física. E quando a gente pensa nesse texto, nesse tema, a provisão vem de onde menos se espera, a Bíblia também tem vários exemplos sobre isso. Tá, Enter, por favor. Jesus está ensinando, como eu já falei, sobre essas questões todas aqui. Né? Pode passar, por favor. E se a gente pudesse pegar o início das bem-aventuranças, que Jesus no capítulo 5, ele vai dizer, bem-aventurados, né? Aqueles que choram porque serão consolados. Se nós pegarmos essa expressão ou essa forma de tratar as bem-aventuranças em todos os 3 capítulos, os 4, 5, 6, o 7 e 8, nós poderíamos mudar ou acrescentar nesse texto de Mateus 6,31, essa frase aqui, ó. Vamos falar junto? Felizes são aqueles que priorizam o reino de Deus e a sua justiça e não ficam ansiosos, pois creem na provisão de Deus. Bem-aventurado é o mesmo que feliz. Então somos felizes nos quesitos que ele apresenta no capítulo 5, né? Os que choram, os que são pacificadores, mas somos bem-aventurados também quando
priorizamos as coisas de Deus. E isso nos ajuda a vencer a ansiedade, porque temos certeza da sua provisão. Amém, queridos? Mas há uma outra coisa que eu quero pensar com vocês nesse texto. Alguém já ouviu, já leu a história de uma mulher chamada Abigail na Bíblia? Quem já leu aí? Abigail, gente, é uma história linda, uma história de amor, né? Mas uma história que começa com conflito. Abra sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 25. Deixa marcadinho aí, Mateus 6, que nós vamos voltar nele. Mas vamos ver esse exemplo aí de a provisão de Deus vindo de um lugar, de uma condição inesperada. 1 Samuel, capítulo de número 25. Enquanto a gente vai achando, deixa eu comentar com vocês que Davi, ele foi ungido rei, mas tinha um rei antes dele. Então ele só poderia assumir a condição de rei depois que o primeiro rei, que era Saul, tivesse morrido. E Saul, de amigo de Davi, passou a ser seu inimigo, a persegui-lo. E Davi fugia dele, a tal ponto que ele foi para outro país, se fez de doido, para que Saul não o alcançasse. E ele vivia no relento. Ele não tinha casa, ele não tinha comida, ele não tinha um sustento próprio, e ele precisava de favor. E ele vai pedir um favor a um homem rico, que tinha condição de ajudar. Acompanhe comigo, capítulo 25, a partir do verso 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado que tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Vamos juntos, no 3. Nabal era o nome desse homem, e Abigail, o de sua esposa. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Caleb. Eu leio. Ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: subi ao Carmelo, ao Monte Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe, em meu nome como está? Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. 7, vamos juntos. Tendo ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Eu leio. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram juntos. O 10. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas messes que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Vamos lá para o versículo 15. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. Vamos lá, versículo 17, juntos. Agora, pois, considera e vê o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Juntos o 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho e 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de pasta e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os seus jumentos. Meus amados irmãos, eram aproximadamente 600 homens. 400 prontos para a guerra e 200 tomavam conta da bagagem. E Davi precisava alimentar esse exército de voluntários, pessoas que se juntaram a ele, se aliaram a ele, para ajudá-lo a se defender de Saul. E agora Davi está pedindo um favor a um homem que ele prestou um favor sem lhe cobrar nada, porque
Enquanto as ovelhas de Nabal estavam pastando no Monte Carmelo, os homens de Davi guardaram. E a tarefa de um pastor de ovelha, de gado, é uma tarefa difícil, dura, arriscada. Vira-se a noite, está a mercê do tempo, a mercê dos predadores, mas Davi estava ali, dando guarda para aquele homem. E quando ele precisou de Nabal, ele manda jovens representá-lo e eles foram escorraçados, maltratados. E qual seria a nossa reação diante de uma situação dessa? Para alguém que a gente sempre faz o bem e nos paga com o mal. O sentimento é de quê, irmãos? Começa com V. De quê? Vitória? Vingança. E foi o que Davi pensou. Ah, é, né? Não quis me ajudar não, né? Jogou na minha cara, ainda disse que eu sou um renegado, né? Quando ele fala que tem muitos que fogem do seu Senhor. Davi estava fugindo de Saul porque Saul queria matá-lo, não porque ele havia traído Saul. Mas aí Davi põe a mão na sua espada, quando ele sabe, esses jovens trazem o relatório para eles, eles só vão matar todos os homens da casa de Nabal. Mas Davi não, Nabal, que o nome significa tolo, ele tinha uma mulher sábia e linda. Quem é jovem? Quem está esperando no Senhor? Não, meninos, tá? Eu sei que você é jovem. Eu sei que você é jovem. Segura aí que você vai levantar a mão daqui a pouco. Rapazes que estão solteiros, estão esperando o Senhor. Levanta a mão sem ter medo de ser feliz. Isso. Olha assim a partir de hoje. Senhor, me deu uma jovem bonita e sábia. Porque a mulher sábia é o quê? Edifica a sua casa. Agora quem é casado aqui? Levanta a mão. Quem é casado? Namora? Tá. A sua oração vai ser assim: Senhor, obrigado por essa mulher linda e sábia que está do meu lado. Reconheceram? Eu estou brincando, não, é sério. Valoriza. Só que Nabal não valorizava a mulher dele. Ele era um homem rude, ele era um homem tosco. Ninguém falava com ele, ele não aceitava a opinião de ninguém. E a mulher, sabe o que ela fez? Ela preparou algo para atender a necessidade de Davi. E ela nem falou com ele, colocou as coisas, preparou isso aqui que eu falei com vocês e falou para os empregados: vão na frente que eu vou atrás da minha jumenta. E ela foi, descendo o Monte Carmelo, onde o seu marido estava tosqueando as ovelhas, e Davi também já vinha com a espada na mão e ia matar. A intenção dele era matar todos os homens, inclusive Nabal. Mas o empregado falou para ela: olha, aconteceu isso, viu o que a senhora vai fazer, porque há um juramento de morte contra a sua família. E essa mulher vai. Versículo 23, vamos comigo. Do capítulo 25. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Vamos juntos, 24, vamos lá. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Eu leio: não se importe, meu Senhor, com este homem de Belial. Belial é filho do maligno, tá? A saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome é o que ele é. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, sou tua serva, não vi os moços que o meu Senhor enviou. Versículo 26, vamos juntos. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e se vingar das tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. A mulher assumiu o pecado do seu marido. Porque ela diz: olha, meu Senhor, me perdoa. A culpa em parte é minha, porque eu não vi os seus jovens ir pedirem as coisas a Nabal. E eu sei quem é Nabal, eu sei quem é o meu marido. Mas aceite o meu presente. E ela dá para Davi tudo aquilo que ela trouxe e preparou para ela. Uma mulher linda, uma mulher sábia. Vale a pena ou não, jovens? Ter uma mulher linda, né? Angelina Jolie, mas que seja sábia. Vamos para a conclusão? Versículo 32.
Então Davi disse a Abigail, quando se encontrou com ela: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e benditas sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Então, porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal, se tu não te apressasses e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Juntos para terminar, 35. Então Davi recebeu na mão de Abigail o que essa lhe havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Volta aí um instante, o anterior. Mais um. Não, para frente, por favor. Perdão. A provisão de Deus, e isso aqui, vem nos surpreender quando menos estivermos esperando. Ou vem de uma fonte que a gente nem imagina. Davi poderia imaginar que a mulher do homem que ele queria matar, que ia trazer o alimento para ele, de maneira nenhuma, nem eu nem você. Mas Deus, como Deus supridor, Ele vai nos surpreender com as suas bênçãos. Ele vai nos trazer coisas de onde a gente não imagina. Talvez se eu desse aqui a oportunidade, se tivéssemos tempo, muitos de vocês iam declarar aqui as suas experiências pessoais, de Deus surpreendendo vocês, de Deus trazendo à existência coisas que não existiam, Deus abrindo porta onde não tem porta, Deus fazendo maravilhas na nossa vida, porque nós priorizamos crer nele. Glórias a Deus. Mas há também a questão da provisão que nos surpreende. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 6, porque Jesus vai continuar o seu ensino e ele vai falar mais uma coisa importante baseado nesse texto, porque ele vai dizer que não somente não devemos ficar ansiosos com o que vamos comer e beber, apesar de essas coisas, irmãos, são necessidades básicas do ser humano: comer, beber e se vestir. É claro que a gente trabalha para outras coisas, obter outras coisas. E em sociedades democráticas como o Brasil, o cidadão também tem direitos que o governo precisa garantir. O governo precisa garantir a nossa segurança, a nossa educação, a nossa saúde, o nosso lazer, ter locais onde o cidadão possa usufruir dessas coisas. Por isso que nossas crianças na escola recebem o quê? Uniforme, recebem o quê? Material escolar, recebem merenda, porque é dever do governo, seja federal, estadual ou municipal, suprir essa necessidade. Então, Jesus não está negando que nós temos necessidade, mas ele está dizendo para a gente não ficar preocupado com relação a elas, porque Deus provê todas as coisas. Aleluia. Jesus dá exemplo de duas coisas dentro da criação que o próprio Deus fez. Duas coisas: pássaros e lírios, que são flores. Quem já viu um lírio aqui? Já viram um lírio? Bonito demais. Irmãos, tem muitos pássaros no mundo e tem muitas flores no mundo. Mas Jesus pega esse gancho aqui, dá enter, por favor, para mostrar que pássaro não trabalha, mas come. Para mostrar que flores não trabalham, não costuram, mas se vestem bem. E qual é o paralelo que ele faz? Ele mostra que nós, por mais bem vestidos estivermos, mesmo que a nossa indumentária seja parecida com do rei Salomão, filho de Davi, que assume o reino depois dele, a nossa beleza, a nossa aniversariante está muito bonita hoje, né? Mas não se compara a Salomão, não, né? Mas os lírios ainda estão mais bonitos que você, mais bonito que Salomão. Você está linda, né? Mas ele está dizendo, olha, que nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu, porque Deus é que os veste. Deus é quem nos sustenta. E nós precisamos entender, irmãos, que para recebermos a provisão de Deus, nós precisamos entender que dependemos dele. Os pássaros não trabalham, as flores não costuram, mas nós, seres humanos, trabalhamos para comer e vestir. Contudo, assim como o pássaro e as flores são sustentados por Deus e são na ordem da criação, nós somos mais importantes do que eles,
Então, se Deus cuida dos pássaros e das flores, é o que Jesus está falando. Como é que não vai cuidar da gente? Eu moro no Veridiano, lá em cima. E olha, eu tenho um privilégio, irmão, de ir passarinho cantando de manhã. É uma festa. Tem uns papagaios, então, que eles vêm, faz uma algazarra mesmo. Mas que prazer, irmãos, morar num lugar assim. Eu venho de Acari, uma área industrial. Você nem ouvia pássaro na rua, né? Porque era tudo poluído. Então, morar em Santa Cruz é um privilégio. Quem mora na roça igual eu aqui? Mora? Quem mora em Santa Cruz? Não, roça não, perdão. Quem mora em Santa Cruz? Só eu, todo mundo? Tem alguém internacional aí, de Campo Grande, em Uaíba? Macaé? Esse é internacional meu. Quem é de Macaé? O Bruna, que beleza, é internacional, Bruna. Mas tem passarinho lá, Bruna, perto da sua casa? Olha, é bom ou não, Bruna, passarinhos cantando? Olha que coisa linda. Então é um privilégio, gente, a gente ter a natureza diante de nós, de uma certa forma, nos abençoando. Eles estão adorando a Deus. É a criação adorando a Deus. Mas nós somos abençoados por isso. E aí o que acontece, irmãos? A provisão de Deus, ela tem um tempo para acontecer. A provisão de Deus não acontece no nosso tempo, que somos imediatistas e queremos tudo para ontem. E no livro de Samuel tem a história de uma outra pessoa, de uma outra mulher chamada Ana. Abra aí, por favor, 1 Samuel 1. Tudo relacionado a esperar a provisão divina. Samuel capítulo 1. Enquanto a gente procura aí, vamos relembrar o contexto de Ana. Ana era casada? Quem sabe? Sim. Ela era casada. Qual era o nome do marido dela? Eucana. Mas era só ela e ele na sua casa? Não. O que tinha mais na casa de Ana e Eucana? Tinha mais uma mulher. Essa mulher tinha filhos, sim ou não? Sim. Dá aí, por favor. Penina tinha 1, 2, 3, 4, 5. E Ana está aqui, angustiada, porque ela não tinha nenhum filho. E aí, num determinado momento, ela vai com seu marido Eucana adorar ao Senhor num lugar chamado Siló. E lá, angustiada, como está ali na foto, ela faz uma oração e um voto ao Senhor. Acompanhe comigo o capítulo 1, 1 Samuel, a partir do verso de número 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Vamos juntos? E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu leio: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Vamos juntos, o 15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, ou filha do maligno, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Juntos, 17 e 18. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aleluia. Irmãos, situações de extrema tristeza tiram o apetite de uma pessoa e tiram até a vontade de viver. A Bíblia não nos diz por quanto tempo, mas Ana sofreu muito, não só porque não era mãe, Penina era mãe, mas porque Penina irritava ela.
E ela falava com o marido que queria ter um filho. E ele dizia, mas eu valho mais do que 10 filhos. Mas ela queria um filho. E um filho varão. E ela disse, se o Senhor me der esse filho, eu vou consagrar esse filho ao Senhor. E não passará navalha, quer dizer, ele ia ser consagrado no ministério de Nazireu. Assim como foi Sansão. Ele seria totalmente consagrado no Senhor. E Deus se lembrou dela, irmão? Sim ou não? Sim. Já aqui ela orou, irmão, para nascer um neném, mais ou menos quanto tempo? As irmãs aí, quanto tempo para nascer um neném? Normal, sem ser prematuro. 9 meses. Ela teria que esperar 9 meses para esse processo acontecer. Mas o texto diz que ela já não estava mais triste. Quando uma mulher põe diante de Deus a sua ansiedade, a sua petição, os seus sonhos, as suas limitações, Deus começa a responder dando paz no seu coração. Você, mulher, às vezes você está desempenhando vários papéis. No Brasil já foi comprovado que mais de 50% dos lares são administrados por mulheres. Mulheres que estão cumprindo o papel que é do homem. Ao homem Deus deu 3 papéis. O mantenedor da família, o sacerdote e o educador. Em Israel não havia escola. O pai era responsável pela educação dos seus filhos. E a educação vem pelo exemplo. Então, mulher de Deus que está aqui, se você está com uma carga mais pesada do que você pode suportar, se derrame diante do Senhor. Só Ele pode ouvir o seu clamor. Só Ele pode atender o seu clamor. E às vezes até o homem de Deus não entendeu. Ele era o sacerdote, era autoridade nesse momento, autoridade religiosa. Ele ficou olhando aquela mulher que mexe a boca, mas não sai voz nenhuma. A oração, ela estava ali tratando com Deus. E Deus tratando com ela. E o sacerdote diz o seguinte, você está embriagado numa hora dessa. E muitas vezes, irmão, nós somos questionados, irmão. Muitas vezes você é questionado nas suas escolhas. Muitas vezes você é questionado porque você quer servir ao Senhor, crer na sua provisão, e tem alguém que diz, você está fora do contexto. Mas creia no Deus que você serve. Porque Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida, se você continuar crendo. Amém, queridos? Atitudes exemplares de Ana. Vamos ler juntos? Vamos lá. Ela orou e fez um voto a Deus. Foi mal compreendida, mas continuou crendo. No tempo determinado, Samuel nasceu. Ela cumpriu seu voto e foi recompensada. Ela pediu só um filho para dedicar ao Senhor, e o Senhor lhe deu mais 3 filhos e 2 além dele. Passou à frente da penina. Deus vai cumprir o propósito de provisão na nossa vida, no tempo dele, do jeito dele, para a glória dele e para a nossa alegria. Mas a gente precisa estar submisso à soberania de Deus. A gente precisa esquecer dessa questão de tudo para ontem. Porque Deus tem um tempo diferente para nós. E às vezes Deus está nos tratando, Ele tem a bênção para nós. Mas Ele está nos tratando para a gente tomar posse da bênção. Às vezes não estamos preparados para assumir aquela bênção. Aquela bênção pode se tornar maldição na nossa mão. Então Deus vai o quê? Nos dando tempo para a gente se preparar. Então, irmãos, como essa mulher, continuar crendo, continuar dependendo da provisão de Deus. Se nós continuarmos lendo o texto, Ana, ela cria, ela compõe um cântico. E se você comparar o cântico de Ana com o cântico de Maria, mãe de Jesus, você vai ver que são bem parecidos. Então essa mulher, ela marca a história, não só porque orou, creu, pagou o seu voto, mas porque do seu ventre saiu um homem que marcou a história de Israel. Você dá glórias a Deus por isso? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar crendo no Deus provedor. Voltando a Mateus, o terceiro e último ponto. Capítulo 6, Jesus vai fechar a questão sobre a ansiedade. E Ele vai deixar para nós uma declaração que precisamos levar para casa. A partir do verso 31 ele diz assim: portanto, não vos inquieteis, ou não fiquem inquietos, perguntando: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos?
Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus está dizendo, olha, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, porque as pessoas, os gentios aqui significam aqueles que não temem a Deus. Se eles não temem a Deus, eles não têm como recorrer a Deus, eles não têm intimidade com Deus, por certo eles não vão entender que Deus é provedor. Mas você, cristão, você que conhece a Deus, você que tem intimidade com Deus, não deve viver uma vida de ansiedade. Jesus ainda vai dizer assim, você não pode acrescentar uma medida na sua altura. Eu tenho 1,60 m e pouco, mas tem gente mais alta aqui do que eu, né? Não dá para ser alto igual o Natanael, igual o João, porque eles têm uma estrutura óssea diferente, né? Por mais que eu fique ansioso, eu não vou chegar ao tamanho deles. Por quê? A estrutura que Deus me criou é diferente da estrutura que Deus me criou. Então, esse texto está nos dizendo que a nossa ansiedade ela não vai nos promover bem algum. Pelo contrário, ela vai nos trazer o quê? Gastrite. O que mais? Depois da gastrite, mais grave, úlcera e enfermidades psicossomáticas. Porque a enfermidade começa aqui e ela vem para o corpo todo. Então ele fala, não andeis inquietos, porque os que não conhecem a Deus estão preocupados. Mas vocês não precisam ficar preocupados, porque há uma solução, há direção. Versículo 33, vamos ler juntos mais uma vez. Vamos lá? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, tudo que vocês precisam, vocês vão receber, se priorizarem o reino de Deus e a sua justiça. Amém, irmão? Vamos deixar a ansiedade de lado? Vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida? Vamos deixar Deus dar a direção? Só que assim, o deixar Deus agir não é ficar de braço cruzado. Nós temos que fazer a nossa parte. Sim ou não, irmão? Sim. Deus é poderoso para fazer o oculto? Sim. O impossível? Sim. Claro que é. Mas o que nos é possível fazer, o Senhor não vai fazer. Há um ato interessante na ressurreição de Lázaro, que Jesus manda tirar a pedra. Jesus é poderoso para fazer aquela pedra levitar. Jesus é poderoso para fazer aquela pedra se desintegrar, mas ele fala, tirai a pedra. Então o que é para o homem fazer, o Senhor não vai fazer. Então nós é que temos que tirar a pedra, para que o milagre aconteça. Os homens não tinham o poder de falar, Lázaro vem para fora. Jesus tinha. Jesus tem. Mas nós temos a capacidade de fazer o que Ele quer. Amém, irmãos? Para terminar, falei quais foram mesmo lá do Antigo Testamento, os exemplos, qual foi o primeiro?